Olá, bem-vindos a mais um Actian, o caçador supremo da antiguidade, mas já lá vamos. Eu chamo-me Roberto Gamito, esse ilustre anónimo que debita, sílaba sim, sílaba não, uma alarvidade. Neste projeto, falar-vos-ei de comédia com o vagar incaracterístico da nossa época, sem necessidade catapultar linha sim, linha não, uma punchline derradeira que faça tremer as tábuas deste século. Haverá de acontecer noutros certames, repescando Actia no Caçador Supremo. Um dia perseguia, juntamente com outros caçadores, um veado. E perdeu-se num bosque, que noutras alturas, noutras epopeias, podíamos dizer, é Dante com Virgílio às costas. E deu com Artemisa, deusa da caça, alegremente celibatária, virgem. Nunca tocou num homem, nunca haveria de tocar. Mulheres, isso é outra história. A sua deusa preferida, a deusa da caça, estava diante dos seus olhos, nua. E aproximou-se, despertou, tornou-se woke, da cabeça aos pés, incluindo braguilha. Artemisa virou-se, perplexa. Isto não pode ser. Não conseguia suportar a ideia que um mortal a visse nua. E disse-lhe, não me falarás. Actian, que a entendeu mal, há sempre um fosso entre o mortal e a divindade, virou costas. E quando outros caçadores perguntaram-lhe, visto o veado, ele disse qualquer coisa e nesse momento transformou-se num veado. Começou a fugir. E olhou por uma poça de água, viu o seu reflexo e, em vez de gritar, humanamente mugiu. Olá o que os veados fazem. E neste momento atraiu os seus cães, a sua matilha enorme, que prontamente saltou para o aniquilar. Foram treinados para este momento. Rapidamente trancaram as mandíbulas na traqueia e ele foi despedaçado. Em agonia. O que mais amara, os seus cães, virara-se contra ele. E estes são os bastidores amargos do verso de Camões. O amador transforma-se na coisa amada e às vezes a coisa amada aniquila-nos. Esquecendo isto, este à parte poético, hoje falo-vos de Mel Brooks, alguém que me diz medianamente, na medida em que conheço ainda pouco da obra. No entanto, fui vendo ao longo do tempo alguns filmes. Em tempos idos, em puto, vi Spaceballs até à náusea. E talvez avance por aí para vos dizer que compreendi recentemente a importância deste filme na minha forma de ver a comédia. Não sei se será dividido em 2 ou 3 episódios, não sei se tem muita ou pouca coisa a dizer sobre o documentário do gajo de 99 anos, não sei se entretanto morreu, dado que isto saiu no início deste ano ou no final do outro. Mas é um bom documentário, dividido em 2 partes, e a importância de uma figura incontornável para a comédia, sobretudo no cinema. É mesmo uma figura incontornável a vários níveis. E eu não vou seguir a estrutura dos documentários, os 2 episódios, até acho que vou começar pelo fim, ou em médias res, se bem que esta ideia de Horácio de que pegamos a meio da ação, eu acho que é uma redundância. Nós pegamos sempre a meio da ação, nós nunca sabemos o verdadeiro início, o Big Bang permanece-nos conhecido, mesmo que conseguíssemos chegar a ele até o antes. Há sempre qualquer coisa que nos foge. A visão panorâmica é uma farsa, há sempre qualquer coisa fora. A única possibilidade é pegar nas coisas em médias res. Obrigado, Horácio, mas parece-me que é coxo. Quanta pretensão! O que me apraz dizer do Mel Brooks, vou ao fim e talvez aquilo que está mais afastado da comédia. A sua relação com a sua mulher, ele teve 2, mas a segunda foi o seu grande amor, e a sua relação com o seu melhor amigo, e são 2 pilares
que, muito mastigados por este paleio contemporâneo dos amores e da positividade, e já nada sabe a nada. Não há sala em nenhuma das palavras que nós possamos dizer sobre outro, sobre uma ideia, e é por isso que as coisas são edulcoradas, envernizadas, mas não há nenhuma linha que nos picasse, que nos levante do ataúde desta vida cotidiana. Foram 2 momentos em que veio a lagriminha, e se calhar uma lagriminha copiosa, em trocas de olhares, em verbalizações, quer na relação com a mulher. Em Hollywood, se há coisa que não graça, são a seriedade. A seriedade não é a palavra certa. Queria utilizar o termo genuíno, mas é algo tão desgastado pelos nossos contemporâneos que também não sabe nada. Mas nota-se que há ali uma relação ímpar. Aquilo que nós perseguimos arduamente durante a vida, ele alcançou. E isso é um pilar que o fez suportar a sua biografia e a sua vida enquanto artista. A sua vida artística alimentava-se da sua vida pessoal e a sua vida pessoal alimentava-se da artística. Um casamento que raio o impossível, e ainda é mais inverosímil quando pensamos na esfera de Hollywood, onde a farsa singra abundantemente. E além disso, é claro que a sorte é um termo curto para descrever isto. As amizades, os amores, é uma construção paulatina, é uma construção alentejana, se preferirem. Nós ingressamos no outro alentejanamente, ou budisticamente. Eu prefiro alentejanamente, com calma, com pausas sumarentas, refeições polpudas. Alimentamos-nos do outro e o outro de nós, sendo que ninguém se diminui nesta pitança, nesta orgia dionisíaca em que saímos melhores e mais férteis e por aí vai. As duas relações é quase... isto é quase uma peça de Shakespeare. Sem a parte trágica, porque morremos todos no fim. Sem a parte trágica, nem isso é verdade. Qual é o aspecto também doloroso? Há alguém que vive muito tempo, apesar de ter tido a sorte de se cumprir, efetivar, palavras caras a Agostinho da Silva, nós viemos ao mundo para nos efetivar, se bem que entronca naquela ideia de Sartre, nós temos a possibilidade de irmos até ao fim sem culpa, de nos cumprirmos, mas isso depois desemboca numa ideia do neoliberalismo, mas isso sei de falar noutro palanque. Não me parece que seja um assunto que sirva nos moldes do Actian. Vários enguiços à volta desta ideia e facilmente corrompível. Se quiserem de forma mais filosófica, aquela ideia de Camus, Albert Camus, é preciso imaginar o Sísifo a sorrir. Começo a ver variações desta frase, desta ideia, sei lá, numa reunião em que estamos rodeados de gestores, o gestor a apresentar um PowerPoint que na prática significa aumentar a carga do trabalho, e ele ri. Vamos desumanizar, mas imaginem o Sísifo a sorrir. E isto é de uma perversão que dá vontade de recuar e dar um chapadão a Camus ou ao Sartre. Metam o existencialismo no cu. É a perversão. Se somos alguma coisa, somos estes subversivos. Quando nos dão tempo, qualquer espaço, tornamos-lo um recreio da desumanização. A amizade dele com o Karl Rahner, na segunda parte, há lá uma gala qualquer. É engraçado porque ele diz: eu nunca fui um judeu, e tira o nariz, e vemos no olhar do Karl Rahner, eu adoro este gajo. Mas adoro este gajo a um nível que é muito raro. Se quisermos esticar isto um pouco, é o cinismo em que nós estamos imbuídos. Ali havia uma vontade de estar com o Karl Rahner e com... Agora esqueci-me o nome dela. Aquele olhar era impossível de ocultar ali alguma malícia. E o Karl Rahner foi muito importante porque começou a cumprir-se naquela rábula que depois foi quase interminável, que era o Homem de 2000 anos. Numa altura em que as duplas estavam fadadas a serem cortadas, sobretudo na comédia, há um pugilato de egos, nunca dinamitou aquela relação que mais tarde é relatada no Comedians in Cars Getting Coffee, quando o Seinfeld vai ver, eles depois tinham um ritual. Isto é de uma simplicidade e de uma humanidade que é rara. Houve mesmo uma mudança, não só neste documentário, se forem ver outras coisas mais antigas, há mesmo uma mudança na forma de ver o mundo. Ali há uma forma romântica que tem também os seus calcanhares daqueles, mas nós,
por prática, automaticamente temos uma forma cínica. E o cinismo, desdobrado de formas mais terrenas, é a distância, é distanciarmos em relação à coisa e nesse momento, ao darmos um passo para trás, ficcionamos, somos o senhor, dominamos essa coisa pela distância, mas na prática é o medo de nos aproximarmos do outro. Somos uma espécie de iconoclasta, de alguma forma somos iconoclasta porque dinamitamos em parte o ídolo, mas o ídolo está lá. O ídolo torna-se mais pequeno, de alguma forma diminuímos aquilo que nos amedronta, mas o medo está lá. Foi uma estratégia de fuga. Como diz o Elias Canetti, o homem só tem dois modos, ou a luta ou a fuga. E o cinismo é uma forma sofisticada de fuga. Nós queríamos fugir, mas não podemos desatar a correr, então arranjámos o cinismo. No limite do cinismo, uma abordagem irónica, uma meta-abordagem que desemboca no parecer do David Foster Wallace, tudo desemboca no apocalipse. Se pensarmos na meta-abordagem, é dar vários passos atrás, é um cinismo de vanguarda em que dinamitamos a coisa na distância. Já não estamos a falar na coisa, estamos a falar em alguém que falou na coisa e assim sucessivamente, e às tantas essa coisa, pode ser uma maçã, pode ser um tigre, pode ser uma pessoa, está ocultada por vários andaimes. Aparentemente temos uma arquitetura muito sofisticada, a abordagem suprema, mas de facto é um medo. Nós temos medo daquela coisa. Nós tivemos medo de pegar na marreta enquanto comediantes, enquanto pessoas, enquanto artistas e escavacar o ídolo. E fazemos o gesto da marreta, mas a quilómetros de distância, porque matámos aquela coisa na distância, aparentemente. Convencemos-nos que aquela coisa morreu, mas aquela coisa está lá. O que fizemos foi fugir. Fugir como se fôssemos o Michael Jackson com passinhos. Cada um terá a sua coreografia e isso chama voz. O cinismo é a forma preponderante de estar na vida. Em contraste, o Mel Brooks tinha uma visão mais romântica. Ele, em vez de se afastar, aproximava-se. E isto não deixa de ser curioso porque ele foi um dos pioneiros na metacomédia no cinema. Ele, o Woody Allen, algures cruzou-se, não sei qual foi a fecundidade da relação, mas eles estiveram juntos num programa. Eles eram guionistas, um elenco de guionistas de luxo, como poucas vezes houve. O Mel Brooks e o Woody Allen e mais uns quantos na época que eram formidáveis. Mas voltando à relação de amizade. Essa relação de amizade em que lançaram-se um projeto, a bem dizer não foi nada, mas foi o suficiente para ser visto pelos pares como algo robusto. Estes gajos são de humor. E o Carl Reiner, descrito pelo Mel Brooks como um gajo muito inteligente, ele percebeu, ou em parte abdicou, como é demonstrado, ele podia ter sido outro gajo, mas percebeu, para a coisa funcionar, há aqui uma espécie de humildade e de amor. Caso contrário, se calhar não tinha funcionado nem para um nem para o outro. E ele está bem com isso. Depois desemboca nessas imagens que é possível ver no Comedians in Cars Getting Coffee, em que há aquele ritual em que eles todos os dias iam para a casa do Carl Reiner e viam uma série todos os dias, um programa que podia ser uma merda, mas aquilo era um ritual, era a possibilidade deles regressarem, porque aquela amizade era a cena. Era a certeza que se mantinham vivos. Até que o Carl morreu, o Mel Brooks voltava àquela casa, continuava a ter o mesmo ritual, mesmo com o Carl morto. Não estava lá a fazer de morto. A forma dele cumprir o luto. Os familiares do Carl Reiner disseram se ele queria ficar com a casa, já não me recordo se ficou. Mas há aqui uma beleza, que não é expectável ver este tipo de beleza em figuras como o Mel Brooks, com essa dimensão. Há aqui uma humanidade que se perdeu, pá. E eu não quero ser nostálgico e dizer que atrás de mim é que está a idade de ouro. Eu acho que atrás de nós há sempre eras de pechisbeck, atrás de eras de pechisbeck, ganda calcanhar daqueles na nossa era do cinismo. Não há estas relações. A par disso, a relação com a mulher, que é uma coisa fantástica. Há um amor que parece que só é possível nos livros. E foi isso que aguentou o Mel Brooks a ser o Mel Brooks. Este é um ponto. Um aspecto que eu também quero referir. Eu acho que estes dois aspectos foram os pilares. A vida pessoal, não querendo problematizar a vida e a obra, mas o certo é que há sempre uma ligação. A diferença é que podemos escrutinar ou não tem pretensões para perceber este episódio biográfico desemboca naquele episódio artístico. Não tenho. Sei que uma coisa vai dar à outra, só que os caminhos, tal como os de Deus, são inescrutáveis. O que é certo é que a vida e a obra alimentam-se mutuamente. Por muito negra seja a vida e por muito fecunda que seja a obra ou vice-versa, há sempre um ponto de contacto. Agora vou-me desviar, mas é só para dar outro exemplo para isto ficar mais encorpado. Por exemplo, Foucault.
Foucault, um filósofo, o que vocês quiserem, um pensador, um dos mais importantes das últimas décadas, tanto para o bem como para o mal. Isto não é uma muleta linguística no caso dele, ele é possivelmente pai de várias ideias mais tortas do wokeismo, no sentido da sua aplicação. Tem ramificações até na sua biografia. O gajo era um aluno exemplar, um aluno brilhante, e às vezes havia discussões entre pares. Os pares utilizavam Descartes e, sei lá, um Rousseau ou coisas ditas mais canónicas, e ele usava o Marquês de Sade. Quando não conseguia contrapor, ia atrás dos colegas como um punhal em riste. A cabeça de Foucault, na altura, teve várias tentativas de suicídio, e nesse ponto podemos dizer que até frutificou em alguma coisa, que ele partilhava o quarto com outras pessoas e teve direito a um quarto sozinho na universidade por causa de uma tentativa de suicídio, ou seja, frutificou. No exame, chumbou. Havia uma declaração qualquer de um professor do exame, aluno inegavelmente brilhante, cujo fracasso só pode ser obra do acaso, mas o aluno preferiu mostrar a sua erudição a responder às coisas que lhe eram pedidas. Em suma, foi reprovado. Epá, isto parece um poema. Mais uma vez tentou suicidar, veio o pai, também o pai era um médico do caralho. O que é que fazemos a este gajo? Esse era um aspecto que podia ser desdobrado psicanaliticamente ou mostrando o que é a medicina na altura, e se calhar até os dias de hoje, mas não me balanço para aí porque não conheço suas minudências. O pai, sendo um astro na medicina, achou por bem não o levar para a aula psiquiátrica porque sabia o que era a psiquiatria na altura. Era choques elétricos, chapadão, não havia cá meditação e falinhas mansas. O pior sítio para tratar da saúde mental eram os sítios da saúde mental. E o que é que Foucault fez neste entretanto? Fugiu do álcool e até se safou e aprendeu línguas. Este percurso, a biografia do Foucault desta altura, frutificou na obra dele. A questão da prisão, da psiquiatria, dos loucos, dos anormais, do vigiar e punir, começou a frutificar aqui. Voltando ao Mel Brooks, tudo contribui para algo que por vezes é mais escancarado, por vezes são homenagens fracas, mas parece-me que as homenagens mais válidas são aquelas que frutificam espantosamente. Podemos detectar algumas ligações mais simples, depois outra e outra e outra, uma frutificação vertiginosa. Logo no início, ele faz referência aos irmãos Marx e faz menção de um grupo que é os irmãos Ritz, que eu conheço muito pouco, e ele faz questão, sobretudo esses foram a minha grande inspiração. Ele fez uma coisa, dentro da possibilidade, um documentário tem sempre constrangimentos de tempo, além do formado, que eu acho que está a pecar, o contraditório é muito fraco. O que é que está acontecendo nos documentários? A não ser que seja um gajo, um psicopata ou um líder, um guru que aquilo descambou, e aí é que temos um contraditório. Se não for essas figuras mais fora da norma, não há contraditório, o artista não tem contraditório. A ligação entre vida e obra é importante, não me parece que, por muito que a vida seja negativa, se a obra tiver alguma qualidade, então não pode ser descurada. Uma conversa que demora mais tempo, não vamos por aí. Aquilo que eu quero ressalvar a respeito das referências é que ele me parece que está em consonância com aquilo que mostra no documentário, humilde, mas humilde não é no sentido que aplicamos atualmente. Não há nada a esconder naqueles que me serviram de bebedouro. Eu fui beber a estas pessoas, logo faço questão de as mencionar, porque sem elas eu não era aquilo que sou. Em Portugal, por vezes, é visível um nível, sei lá, está tudo escancarado. É evidente que aquela pessoa viu, é evidente que aquela pessoa até está a plagiar, quase no limite, está a plagiar e não faz referência. Um gajo mais ou menos anónimo começou uma coisa, há um gajo célebre a fazer exatamente a mesma coisa e ninguém se interpõe. Olha lá o que é que está aqui a acontecer. A crítica ausentou-se. Não indo para o lado do plágio, aquela pessoa, como vês bastas vezes, chegou àquele pensamento, àquela linha de raciocínio, porque viu este e aquele, consumiu. Não há outra forma de chegar às coisas atualmente sem ser pela via do consumo, para desgosto do Ricardo Aruz Pereira, mas um gajo tem de se apoiar, por exemplo, no Humberto Eco. Vemos no outro ou em qualquer objeto, e o outro e o objeto são cambiáveis, o outro e o objeto são exatamente a mesma coisa. É evidente que as nossas relações só podem ser de consumo. A nossa postura é de consumista, apontamos, é por isso que o discurso está depauperado, alçamos a mão com vista a agarrar, e se não conseguirmos trazer o outro, amoamos. A nossa relação com os objetos de arte é infantil. É por isso que nós podemos descurar várias frames, a ver em segundo ecrã. Pois há isto em paralelo, pessoas que dizem que consumir não, mas veem em segundo ecrã. Ver em segundo ecrã é consumir de forma cristalina. Mas não é para fazer essa crítica,
é para voltar para o Mel Brooks a forma entusiasta. Eu sou devedor destes. É claro que eu vou dizer o seu nome, por muito esquecidos que estejam. E em Portugal eu vejo isso a um nível... Um gajo, se fosse por aí, tinha de levar só uma vida nisso. Este gajo, que era uma cena até aqui, ouviu aquele podcast ou seguiu a obra daquele gajo, muitas vezes é anónimo, e aqui é a perversão, é a hipocrisia, que é o tom dominante. Aquele gajo, até então era uma coisa, tornou-se outra coisa graças àquilo que ele não diz. Aquilo que ele não diz é o que interessa dizer, e ele foge. Quando bebe numa fonte ilustre, faz questão de o dizer, porque anseia que a fonte ilustre o veja e haja ali um ciclo de branding. A fonte diz o meu nome, eu digo o nome da fonte e crescemos os dois como mapeadeiros turísticos. Quando na verdade alimenta-se verdadeiramente do anónimo. Mas ele com o anónimo não tem essa relação de reciprocidade. Ele quer vampirizar o anónimo. E isso leva-me a um sítio, como se diz na psicologia, leva-me a um sítio danoso. Começam a esgrimir argumentos. É cristalino quando há uma relação oportunista. Porque pretendes sacar de alguma forma, basta o outro abrir a boca para dizer o teu nome, sabes que lucras. Agora, quando saqueias o outro até o tutano, mas o outro não tem forma, não dizes nada. E isso, depois é incompatível com o discurso todo. É claro que tudo rui e tudo picha, segundo os russos. Depois o genuíno, a empatia, nada faz sentido nessas bocas. Um comediante é análogo ao Montenegro. É evidente que estas duas figuras não se contradizem, ou seja, não são o ídolo e o iconoclasta. O Montenegro não teme o humorista, nem vice-versa, porque estão os dois aliados da realidade. Não há marreta num nem no outro, há só afagos. E o Montenegro é capaz de dizer exatamente aquilo que um comediante diz. O Montenegro diz: nunca estivemos melhor, estes 2 anos promoveram a mudança, não adiámos o futuro, Portugal está melhor. É o Montenegro. O humorista é capaz de dizer a mesma coisa. Afastado da realidade, é um cinismo turístico. Está num mirador privilegiado a pensar que está a falar no mundo. Dá uma volta às tripas. E o Mel Brooks era de uma era diferente. Parece-me que isto vai ter mais episódios. Se calhar termino com uma epifania que tive há poucos dias quando estava a ver o documentário. Spaceballs é um filme, uma paródia da Guerra das Estrelas, que eu vi vezes sem conta. Na altura sabia lá se era do Mel Brooks. Gosto muito mais da paródia da Guerra das Estrelas, mas muito mais. E dei-me conta de uma coisa. Há lá uma cena em que quem parodia o Senhor das Trevas, aquele do capacete, eu vou ofender o pessoal da Guerra das Estrelas, fazê-lo propositadamente. Tem um capacete desproporcionado para o tamanho do corpo, o que só confere um lado ainda mais engraçado. Diz para passar a pente fino num deserto, e o pente fino é literalizado. Entretanto, estão tropas com pentes a passar o deserto. E eu recordo-me de rir daquilo por achar graça, mas hoje compreendo a razão pela qual é que eu achei verdadeiramente graça. Antes de ver aquele filme já fazia piadas deste género. Houve temporadas que deixei de fazer e depois volto a fazer. Uma espécie de tensão entre esta forma de literalizar metáforas neste aspecto. Atualmente há uma aula da comédia que se acha sofisticada quando literaliza uma metáfora. Olha, para mim dinamitei uma metáfora. E isto mesmo nas elites, naqueles que achamos os pensadores entre os comediantes. Na prática, o que está a pôr a nu é a sua incompetência a ler a metáfora. A metáfora é, da forma mais humilde, outra forma de ver o mundo. Um desdobramento da linguagem é o salto. A literalidade é o território do cíclope. A impossibilidade de ver profundidade e andarmos rentes ao chão. É rastejar. A metáfora é a possibilidade de salto. Pode ter até aplicações práticas na saúde mental. Há um livro chamado O Demónio da Depressão. O jornalista dá-se conta que muita gente a sofrer de depressão profunda só consegue falar daquilo que mais lhe amargura via metáfora. Quando a pessoa não tem capacidade da metáfora, ainda é pior. A via factual era impossível falar da negritude que está cá dentro. Da negritude não da cor da pele, mas da noite. É preciso exorcizar, regurgitar essa noite, e só é possível via metáfora. Se quisermos de forma mais com ou sem arabescos, essa é a via quase terapêutica da arte. Ajuda-nos a regurgitar a noite. Se quiséssemos ser jornalistas, nunca na vida nós conseguiríamos regurgitar a noite. Mel Brooks, um grande gajo, e dei-me conta que, e volta e meia ainda faço, em algum podcast que eu faça de improviso, sai-me às vezes uma piada desse género,
que podia ser representada por essa cena em que um diz passa o deserto a pente fino e de facto a imagem que eu queria na cabeça, ou uma das, é uma espécie de alegoria. O meu discurso, se quiserem, um dos lados do meu discurso é um discurso alegórico porque eu pretendo, muitas vezes não o faço, literal e metafórico em simultâneo. Estou a pensar na fraseologia, mas estou a pensar na literalização. É a caverna de Platão, estou a pensar dentro da caverna, fora da caverna e no limiar. Depois às tantas penso numa caverna dentro de uma caverna, às tantas é só um absurdo. Aí volta Camus, diante do absurdo é preciso agir. Terminamos aqui a primeira parte. A vida é um absurdo, é um dos temas que eu tenho falado com a minha namorada, é diante deste absurdo, damos-nos conta, ao aprofundarmos qualquer visão sobre um tema, o trabalho é um absurdo, que está bem detalhado, está-me a faltar o ar e eu, enquanto asmático, posso. No livro Trabalhos de Merda, ao adentrarmos no meio laboral, é tudo um absurdo. Ao início do livro, o mito de Sísifo de Camus, a única questão, o suicídio. Ele dá-nos esta ideia de que diante do absurdo só nos resta uma possibilidade, é agir. Evidentemente, dobremos o agir de que forma? Mas também não nos podemos perder em minudências, senão o agir é desdobrado infinitamente até se tornar um labirinto da inércia molenga, para utilizar uma expressão de Horácio. Desdobramos, agir como? Mas de que forma? E às tantas parece que estamos a escrever um romance e nunca avançamos, nunca verbalizamos a primeira frase. Isso também pode ser angustiante e veneno para o passo. Resumidamente, diante do absurdo, agir. Fazer é mesmo o princípio da liberdade. É mesmo o princípio da liberdade. Não uma liberdade de Sartre ou de Camus que vai desembocar num livre-arbítrio de Pechisbeck, mas é diante do absurdo tentar fazer qualquer merda. E coloquemos aqui uma nova tensão entre a vida e a obra. O gajo mesmo diante de uma cena de merda e está tudo a cair, há bombas, há notícias de bombardeamentos que nos bombardeiam os ouvidos e nós já não sabemos o que é a realidade, a metáfora, essas parangonas, tornamos-nos gordofóbicos, não quer saber das gordas, viramos as costas ao mundo e aos jornais e já não sabemos onde é que começa a imprensa, a verdade e é os jornais, os jornalistas, tornamos-nos cultores de trocadilhos de merda, pomos o mundo para trás das costas, fazemos um pirete a Atlas, tantas referências, tantas notas de rodapé, letras pequenas, já não sabemos se as notas de rodapé da mitologia são as notas de rodapé de um contrato. Eu não assinei contrato com nenhum, eu testo compromissos. E terminamos este episódio assim. É a vertigem. Diante do precipício, temos de dar um passo em frente e acreditar que somos o coiote, mas não podemos olhar para baixo. O coiote é uma figura mitológica neste sentido. Na mitologia, o perigo era olhar para trás. Eurídice, para trás, pronto, regressa ao inferno. O inferno do coiote é olhar para baixo. Ao contrário de Eurídice, não regressa para o inferno, no caso dele estatela-se e pode repetir, continuar, mas é preciso imaginar o coiote a sorrir. E aproveito para dar uma achega. Porquê é que eu disse os irmãos Ritz? Porquê é que eu disse o Coyote, o Bip Bip, o Mel Brooks, o Spaceballs e esta vertigem toda? Porque há uma vertigem. Não quis ser um papagaio de factos e hoje não conseguimos, mesmo quando somos apaixonados por uma coisa, não conseguimos emancipar-nos da tirania dos factos. Mais uma vez a metáfora. E esta vertigem na obra do Mel Brooks é uma vida, é uma ânsia de viver, querem-me enclausurar. No início temos que ver que ele está no enquadramento das guerras. Ele próprio foi à guerra, se a memória não me falha. Está a ruir, isto abana por todos os lados, está tudo a estalar, mas eu tenho de viver é agora, não há depois. Eu não posso viver no pós-fácil da minha vida, eu tenho de viver agora. E há essa explosão, né, que também eu noto atualmente, não há vontade de viver, há uma vontade de nos distanciarmos. Vamos almofadar. Nós ouvimos a notícia de um gume numa terra longínqua, começamos a sangrar. A ânsia de viver, é preciso viver, é preciso dar umas porradas na lira. Não sei tocar, umas porradas na lira. Ofender o Apolo, caraça. Ele que nos tira a pele, como aconteceu a Márcias. Acontece aquilo que aconteceu no mito de Márcias. Olha, arrancarem a pele, ele vai a um sítio, aquele grito vai a um sítio que nem Apolo consegue ir. Um gajo tem de viver até in extremis, pá. Pomos a cabeça no cepo, mas enquanto a guilhotina cai, conseguimos cuspir um grito lindíssimo. Uma homenagem a Cesarini, estou a ficar sem voz, dou-vos isto. E a comédia inicial do cinema é devedora ao cinema mudo e é devedora, antes disso, aos desenhos animados. Há uma plasticidade que fomos perdendo. E essa plasticidade só pode ser recebida no amor e na amizade.
Continuamos no próximo Action. Terá 2 partes, 3, não sei, pelo menos mais uma terá. Ficou muito por dizer, ainda não adentramos em filme nenhum. O meu nome é Roberto Gamito e este é um Action. Fiquei sem voz, pronto. Tenho de acabar. Até à próxima.